Mateus 11, dando sequência às exposições do Evangelho de Mateus. Hoje chegamos ao capítulo 11 deste Evangelho. Nós vamos expor o texto, vamos meditar nele e aprender com estas palavras inspiradas a como viver as nossas vidas de maneira a glorificar o Senhor. Mateus 11 nos diz o seguinte: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, ó Pai,
Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é um texto comprido, mas ele caminha justamente para um convite, o convite que nós acabamos de ler na parte final do capítulo. Jesus faz um convite gracioso a que aqueles que estão ouvindo venham a Ele e recebam descanso. Parece uma coisa tão fácil de se entender, e pregamos esse texto e ficamos às vezes apreensivos em saber por que as pessoas não vêm a Cristo, por que não recebem o descanso de Cristo, por que preferem continuar as suas vidas em tanta tormenta, em tanta falta de paz, uma vez que Cristo convida as pessoas a virem a Ele e encontrar descanso. Ler o capítulo todo e estudá-lo nos permite compreender exatamente esses porquês, creio eu. Então, a primeira parte desse texto está nos versículos de 1 a 6, onde Jesus é indagado pelos discípulos de João, uma indagação que é feita pelo próprio João a respeito de se ele de fato é o Messias ou não. Então, como lemos, depois que terminou de instruir os seus 12 discípulos, lembre-se que essa instrução a qual Mateus se refere é aquela do capítulo 10, onde Jesus convoca os 12, os faz apóstolos, ou seja, enviados, e dá uma série de instruções que dizem respeito ao que eles vão esperar quando saírem para pregar o Evangelho, primeiramente nesse momento aqui, entre os judeus. Eles têm que estar certos de que serão perseguidos, sofrerão oposição. A frase que marca esse capítulo 10, nesse sentido de perseguição, é: vocês serão odiados por todos. E aí ele mostra que os estranhos nos odiarão, as autoridades odiarão os discípulos, as pessoas da própria família odiarão os discípulos e todos aqueles que se engajarem com a obra de Cristo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo apresenta este quadro, esta instrução, e os conforta ao mesmo tempo, dizendo que, ainda que haja tanta perseguição, tanta oposição, eles serão recompensados, eles serão abençoados, eles ganharão a vida eterna, se estiverem dispostos a perder esta vida de agora. Então, seguindo isto, depois de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Nessa ocasião, diz o texto, João, que estava na prisão, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então aqui há uma dúvida. João quer saber se Jesus de fato é o Messias. E esse versículo 3 é um dos problemas de interpretação que nós enfrentamos, porque muitos acreditam, muitos estudiosos da Bíblia, que essa dúvida não estava no coração de João, de fato, porque
uma vez que João era o precursor de Jesus, aquele que veio preparar o caminho para o Messias. É assim que ele apresenta, né? Quando nós lemos o Evangelho de João, quando fala de João Batista, diz que João apontou para Jesus e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então parece não haver nenhum tipo de dúvida no coração de João a respeito de quem é Jesus. Mas então ele envia os seus discípulos a perguntarem isto, confortar os próprios discípulos, porque eles sim, os discípulos de João, poderiam estar em dúvida se Jesus era ou não o Cristo, ou o Messias. Outros estudiosos acreditam que o fato de João estar na prisão e não vendo nada de extraordinário acontecer, uma vez que se dizia que o Messias ele viria para julgar as nações e estabelecer o juízo do Senhor, e o que Jesus estava fazendo era andar com pessoas, realizar alguns milagres, nenhum tipo de juízo estava acontecendo, e ele, que era o precursor, estava preso e o seu Messias não fazia nada. Isso poderia ter trazido algum tipo de frustração no coração de João e feito ele desacreditar se Jesus era de fato o Messias ou não. É por isso que ele pergunta: devemos esperar outro? Será que você não é um como eu, um outro precursor? Só que esse pensamento não se sustenta, até porque João, como um bom conhecedor das Escrituras, sabia que não havia anunciado nenhum outro precursor senão ele mesmo. Então seria mais lógico pensar, mais aceitável pensar que o que está acontecendo aqui é que João está dando uma oportunidade para os seus próprios discípulos dissiparem as dúvidas do seu coração a respeito de quem é Jesus, se ele é de fato o Cristo. Por isso ele os envia a Cristo para perguntarem a ele: o Senhor é de fato o Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir, como era conhecido o Messias prometido? Ao que Jesus responde, e Jesus responde usando as Escrituras, fazendo-os lembrar da palavra de Deus. Jesus responde o seguinte, versículo 4: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Vocês sabem que os discípulos de João já estão acompanhando Jesus há algum tempo. Nós lemos alguns capítulos atrás, né? Quando há aquela pergunta: por que os discípulos do Senhor não jejuam enquanto nós jejuamos? Já há algum tempo, os discípulos de João estão acompanhando Jesus. João está preso e certamente eles estão acompanhando o Messias, o Cristo. E estão vendo e ouvindo. Provavelmente ouviram o Sermão do Monte, contemplaram os milagres, os sinais realizados no capítulo 8 e 9, e estão vendo tudo. E Jesus os faz lembrar: voltem e anunciem a João que vocês estão vendo, ouvindo e vendo. Versículo 5: o que eles estão vendo e o que eles estão ouvindo? Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus está se referindo ao que aqui? Há vários textos, várias passagens do Antigo Testamento que apontam para esta realidade de que quando o Messias viesse, ele realizaria tais e tais obras. Por exemplo, Isaías no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me enviou a pregar, a curar da vista aos cegos, libertar os encarcerados, confortar os que estão aflitos, pregar as boas novas. E Jesus Cristo está falando sobre isso. Em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: olha, observem o que as Escrituras dizem sobre o Messias, olhem o que eu estou fazendo e tirem as suas próprias conclusões. Comparando as Escrituras do Antigo Testamento, as promessas feitas a respeito do Messias, as profecias feitas a respeito do Messias, e olhando o que Jesus estava fazendo, era claro: ele é o Cristo, ele é o Messias. E nós já falamos isso várias vezes, né? O porquê que Jesus realizou
tantos sinais? Por que o tempo em que Jesus esteve entre nós foi tão rico na operação de sinais, de prodígios, de portentos? Porque justamente esta obra, profetizada no passado, era o atestado de que Jesus era o Messias. Não podemos separar a pessoa de Cristo da sua obra, e naquele instante, essa é a obra que atesta quem é Jesus. E por que é importante nós novamente sermos lembrados sobre isso, irmãos? Porque nós queremos que as mesmas coisas que aconteceram no tempo dos evangelhos aconteçam ainda hoje. E não é mais assim. Deus não tem mais o compromisso de realizar abundantemente tais e tais sinais. Não é mais assim. Não porque Deus tenha perdido o seu poder, mas é porque houve uma finalidade para aqueles sinais e aqueles portentos. Quando você vai a João, no final do seu evangelho, ele vai dizer: estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. É por isso que nós vamos ver entre os teólogos reformados a afirmação de que, ainda que os milagres aconteçam hoje, não na mesma profusão que aconteciam naquela época, os milagres que de fato são suficientes para nós, a respeito de quem é Jesus e se podemos crer que Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, foram aqueles registrados nas Escrituras. Eles são suficientes para nos fazer crer. Se nós não crermos por meio da palavra de Deus, não creremos de nenhuma outra forma. Então, algumas pessoas tendem a pensar que se não há milagres, se não há sinais acontecendo, uma igreja não é crível, ela não é uma igreja que se possa confiar em que Deus está agindo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Aqui nos mostra muito bem, Jesus está mostrando esta obra, porque esta obra atesta que Ele é o Messias. Nós já sabemos que Ele é o Messias. A palavra de Deus atesta que Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Então as obras de Jesus, as mesmas do Messias prometido, atestam com clareza que Ele é aquele que haveria de vir, como nós temos em Isaías 63. A segunda parte desse texto vai dos versículos 7 ao versículo 19. Agora Jesus fala sobre João e sobre rejeição. Então continua o texto, a partir do verso 7, da seguinte maneira: enquanto saíam os discípulos de João, ao que parece ficaram satisfeitos com a resposta, foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Então, Jesus começa a levar as pessoas agora a entenderem quem é João Batista. João Batista é aquela figura muito, vamos dizer assim, exótica, né? Um homem que habitava no deserto, comia mel e gafanhoto, se vestia com roupas de pele, e bem parecido com um outro profeta, Elias. Este homem, ele não estava nos lugares mais esplendorosos, mas ele veio como um profeta para dizer ao povo para se arrepender, porque o reino estava chegando. Antes mesmo de Jesus pregar e aparecer publicamente, João estava avisando as pessoas: se arrependam, o reino está próximo. Lá em Isaías nós lemos que este era aquele, em Malaquias também, que seria o mensageiro inicial desse tempo novo, que seria a época em que o reino iria se estabelecer com a chegada do Messias. Quando Jesus fala isso, apontando para João e dizendo que ele é o cumprimento da profecia,
Automaticamente ele está dizendo que se João veio primeiro, ele é também o Messias. Ele, Jesus, é de fato o Messias. Ele está apontando que a profecia está se cumprindo. João já veio. Então, se João já veio, e se agora o seu ministério saiu de cena, é porque o Messias está presente. Jesus está ali. O reino chegou finalmente. Ele é o profeta. Enviarei o meu mensageiro, são as palavras de Malaquias à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Verso 11, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor do reino dos céus é maior do que ele. E Jesus nos mostra aqui que dos seres humanos, nenhum foi maior que João Batista, né? Nenhum foi maior que João Batista. Ele é um testemunho que Jesus dá sobre caráter, sobre o ministério, sobre a pessoa de João Batista. Mas é interessante que ele fala, mas no reino de Deus, João Batista é o menor de todos, porque o menor no reino é maior do que ele. Essa nova dispensação do reino, que traz graça, que transforma vidas, que transforma pessoas comuns, como nós temos aprendido, em pessoas que se tornam instrumentos nas mãos do Senhor, pega pescadores, publicanos e transforma esses homens em embaixadores do reino. O ministério de João encerra o ministério profético na Bíblia. João é o último profeta. Com a sua morte, esse ministério profético, como nós o conhecemos no Antigo Testamento, acaba. O profeta agora é aquele que simplesmente anuncia a palavra já revelada de Deus. João era aquele que ainda proferia a palavra diretamente do Senhor. Acaba nele. Agora, homens e mulheres no reino de Deus, por menor que sejam, são ainda maiores que João. Pessoas comuns que vão além daquilo que João pôde fazer. Digo-lhes a verdade, nascido de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12, Jesus faz uma afirmação que é igualmente difícil de se interpretar. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Da forma como está traduzido aqui, a impressão que dá é que o esforço humano é o que faz com que o reino seja conquistado, o que permite alguém entrar no reino. Calvino, por exemplo, diz que o vigor da fé, o esforço, o zelo, é isso que faz com que nós estejamos no reino, não porque a salvação se deva a isso, mas porque a vida do salvo é assim. Eu particularmente discordo de Calvino. Eu creio que a melhor interpretação aqui é que o reino do céu é atacado, ele sofre oposição. Não tem a ver com o discipulado corajoso, tem a ver com a oposição que o reino experimenta. Uma das formas de se traduzir, que se é possível traduzir esse texto, traduzir onde está tomar por esforço, é sofrer violência. Ao invés de uma forma ativa ou média, uma forma passiva, também pode ser usada aqui. E são os violentos que atacam o reino. Por que essa interpretação seria melhor? Porque o contexto, tanto no capítulo 10, quanto agora, mais adiante, é de que haverá perseguição. É de que haverá oposição contra o reino. Então, o que Jesus provavelmente está dizendo aqui é que, desde os dias de João, o reino tem sido atacado. Desde os dias de João se levantou oposição contra o reino. Não é à toa que João está preso. E por que João está preso? Porque ele ofendia Herodes. E Herodes gostava dele, diz a Bíblia. Gostava muito de ouvir Herodes. Mas João falava que ele estava errado porque estava tendo um caso com a sua cunhada.
E ele devia acabar com isso. Ele roubou a esposa do próprio irmão. E o que aconteceu? Prisão. Mais tarde, ele foi decapitado. O próprio ministério de João lembra esta oposição contra o reino. Essa violência que se faz ao reino de Cristo. O que foi anunciado, é por isso que eu fiz questão de lembrá-los do que aconteceu no capítulo 10. Toda a oposição que há contra aquele que sai para proclamar o reino, seu embaixador do reino. Mais uma vez vemos essa oposição aqui. Então o reino dos céus sofre violência desde o tempo de João Batista até agora. O reino dos céus é forçado, ele é violentado por pessoas violentas e tudo mais, e que querem detê-lo ou se apoderar dele no sentido de detê-lo. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Por isso que eu afirmo, o ministério de João acabou, o ministério profético acaba em João Batista. Ele foi o último profeta. Isso é importante sabermos, porque qualquer um que se levante hoje dizendo-se profeta nos moldes do Antigo Testamento está mentindo. Está indo contra a palavra de Deus. Não existem mais profetas hoje nos moldes do Antigo Testamento. Veja, todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Então, é importante nós marcarmos um território, mostrarmos diferenças, para não sermos confundidos nem misturados no mesmo pacote de coisas. Qualquer igreja hoje que se levante com um ministério profético nos moldes do Antigo Testamento, seja ela qual for, é uma igreja espúria, é uma igreja que está indo contra a palavra de Deus, que está sustentada em uma heresia. Qualquer irmão dentro de uma igreja que se levante para dizer que tem uma profecia de Deus a seu respeito, está usando, ao invés de ser boca de Deus, está sendo boca de Satanás. Acabou em João Batista. De lá para cá, o Senhor não levantou mais profetas aos moldes do Antigo Testamento. O meu ministério profético é simplesmente ler a palavra de Deus e expor aos irmãos. Eu falo daquilo que já está revelado e registrado na santa palavra do Senhor. Continuando o texto aqui. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que haveria de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Esse texto aqui é importante de se fazer uma explicação nessa afirmação do capítulo 14, porque é aqui que, por exemplo, os espíritas se seguram para dizer que a Bíblia fala sobre reencarnação. Ora, se João Batista é Elias, então Elias reencarnou em João. Eis aqui o texto prova para que nós façamos mesa branca e acessemos aos mortos. Não tem nada a ver com isso, né? Jesus não está dizendo que João é a reencarnação de Elias. Há profecias de que um Elias apareceria. Isso quer dizer que um outro profeta, com o mesmo espírito, ou seja, com a mesma determinação, no mesmo estilo, no mesmo vigor, com o mesmo ministério de Elias, iria aparecer. E esse seria João Batista. Vamos abrir a Bíblia. Malaquias. Malaquias no capítulo 4, verso 5. Diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, esse é o ministério de João. João é comparado a Elias. Ele não é a reencarnação de Elias.
Em Isaías, ele é chamado daquele que prepararia a voz que clama no deserto. Aqui ele é anunciado como sendo alguém que viria na mesma forma que Elias. Agora, Mateus. Capítulo 17, verso 10. Diz assim: os discípulos lhe perguntaram, então, Mateus 17, 10, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Não se trata de reencarnação, se trata de um ministério profético semelhante ao de Elias. E é por isso que Jesus fala que João é o Elias prometido, não o Elias, o profeta do Antigo Testamento propriamente dito. É importante esclarecer isso aqui, para que nós não confundamos as coisas, nem sejamos enredados em heresias perniciosas como o Espiritismo. Chegamos então ao verso 16, onde Jesus Cristo vai falar novamente sobre rejeição. A rejeição do reino. A rejeição do reino não é institucional. Não se rejeita uma igreja, por exemplo, não se rejeita o reino como uma instituição, se fosse assim. A rejeição do reino se dá nas pessoas que proclamam o reino, nos embaixadores desse reino. Então diz assim: ao que posso comparar essa geração, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Crianças, né? Que estão insatisfeitas. As pessoas não se satisfazem. Se toca flauta, não dança. Canta lamento, não chora. E elas ficam aí lamentando da vida, né? Nós fizemos isso, fizemos aquilo e nada serviu. Essa é a geração que recebeu Jesus. Muito parecida com a nossa, uma geração insatisfeita, uma geração que não se contenta com nada. Aí o verso 18, Jesus continua: pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Então, uma crítica para João. João, ele parece não interagir bem com as pessoas, não come, não bebe, vive lá no deserto, come gafanhoto, se veste como Elias se vestia, né? Com roupa de couro. Deve estar com demônios, cara. Só pode ser, né? Veio o Filho do Homem, veio o Messias, Jesus falando dele mesmo, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Ele não colocou aqui, mas Jesus também foi dito que ele era o chefe dos demônios, né? Nós lemos alguns capítulos atrás, quando ele cura um endemoniado, ele faz isso porque é o maioral dos demônios, ele é Beelzebu. Ele até adverte aos discípulos, olha, se chamar um demônio Beelzebu, dono da casa, farão o mesmo com os seus discípulos. Ou seja, não importa o que aconteça, haverá oposição. Não importa se você tem um estilo de vida, se você tem outro estilo de vida. Se você está em prol do reino, você não vai ser aceito. As pessoas não vão se satisfazer com isso. É mais uma vez essa rejeição violenta contra o reino. Não importa o que você faça. Umas coisas interessantes que acontecem na igreja, né? O joio que está na igreja é sempre assim.
Não importa quem seja o pastor, eu sou contra. Não importa. No começo é bonzinho, mas depois eu sou contra. Ah, porque brinca demais. Ah, porque ora demais. Ah, porque prega demais. Ah, porque visita demais. Ah, porque não visita. Ah, por causa disso. Ah, por causa daquilo outro. Então, para quem não tem parte com o reino, tudo é ruim. Tudo que está ligado ao reino é ruim. Não satisfaz de forma alguma. É isso que Cristo está falando aqui. O problema não é ser João Batista ou ser o próprio Messias. O problema não é que se toma vinho e come, ou se faz jejum ou não. O problema é que as pessoas não querem. Elas rejeitam. Não importa. Ainda que a sabedoria seja comprovada pelas obras que a acompanham. Ou seja, mais uma vez Jesus se volta para a sua credencial messiânica, seus ensinos e as suas obras. E ainda que isso aconteça de maneira extraordinária, como jamais aconteceu e jamais acontecerá fora daquele período, as pessoas não aceitaram. Elas não quiseram reconhecer que o reino estava ali e que elas precisavam se submeter e crer no Messias. E aí vem uma sentença séria para a rejeição, que é exemplificada justamente nas cidades aqui que são contrárias a Cristo, ainda que tenham visto e ouvido coisas extraordinárias, rejeitaram o Senhor. Então, a partir do verso 20, diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Interessante, né? As cidades onde Jesus realizou a maioria dos milagres foram denunciadas por Cristo porque não se arrependeram. Olha aí. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres porque não se arrependeram. Cruzada de curas e libertações. Não quer dizer que será eficaz. Jesus denuncia isso aqui. Para essas cidades isso aqui não foi suficiente. Verso 21 diz: ai de você, a primeira delas, Corazim. Ai de você, outra, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Veja, Deus está dizendo, se as oportunidades que foram dadas a Corazim e Betsaida tivessem sido as mesmas que Tiro e Sidom tiveram, em Tiro e Sidom as coisas seriam eficazes. Eles teriam se arrependido. A oportunidade que Corazim e Betsaida tiveram torna essas cidades ainda mais condenáveis do que Tiro e Sidom. Corazim, Betsaida, Tiro e Sidom estão no mesmo problema. Eles também não se arrependeram. Mas a condenação de um para outro é diferente. Jesus continua: mas eu lhes afirmo que no dia do juízo, no dia final, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Ele dá outro exemplo. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá ao Hades, ao inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Muito fácil entender o que está sendo dito aqui. Deus está dizendo que algumas cidades, especialmente, tiveram uma grande oportunidade de contemplar a instalação do reino de maneira poderosa em palavras e obras, realizadas pelo próprio Messias no meio deles. Ainda assim, essas cidades não se arrependeram.
apesar de toda a oportunidade que a graça de Deus trouxe para aquelas cidades. Continuaram duras, impenitentes, não se arrependeram. Há outras cidades, como Sodoma, como Tiro, Sidom, que não experimentaram essas coisas. Não foi do agrado do Senhor fazê-las contemplar a chegada do Messias de maneira mais pessoal, mais intensa. Todas elas estão condenadas. Todas elas irão sofrer no dia do juízo. Contudo, as cidades onde a oportunidade de testemunharem o reino em ação não se converteram, serão tratadas com maior rigor, mais rigor do que até mesmo Sodoma e Gomorra. A quem muito é dado, muito é cobrado. Esse é o princípio aqui. E, como filho de crente, eu sempre penso nesse texto com muita seriedade. Porque eis aqui uma coisa que toca especialmente aos filhos dos crentes, que desde pequenos têm sido alvos dessa oportunidade. Não apenas ouvem o Evangelho, mas têm visto com seus próprios olhos o que Deus tem feito no meio da sua igreja. A graça tem se manifestado diante deles o tempo todo. Como é triste para um filho de crente como será triste para um filho de crente enfrentar o juízo e ter que explicar o que fez com tantas oportunidades que o reino lhe trouxe. A Bíblia diz que haverá mais rigor para eles, para pessoas assim, do que para aqueles que nunca ouviram qualquer coisa sobre o reino, nem puderam ver nada. Mas pensemos na igreja como um todo. Pensemos em nós aqui. Quantos de nós aqui, todos nós, temos experimentado a graça do Senhor? É disso que o escritor aos Hebreus fala, quando diz que aqueles que conviveram na comunidade dos santos, experimentaram do Espírito Santo, tiveram as verdades de Deus expostas aos seus olhos. Se esses se desviam, é impossível restaurá-los. Já não há perdão para eles. O que eles vão aguardar é uma expectativa terrível de juízo. Porque, meus irmãos, as oportunidades foram todas dadas, todas colocadas. O que mais é necessário? O que é mais necessário para os meus filhos, por exemplo? Eu faço culto doméstico com eles todos os dias. Todos os dias eu os exorto a respeito da graça de Cristo, de como seus pecados irão condená-los ao inferno se eles não se arrependerem. Todos os dias eu mostro que Cristo foi à cruz do Calvário para salvá-los dos seus pecados. O que mais eles precisam? Todos os dias eu busco, como um pai crente, dar testemunho de uma vida santa. O que mais eles precisam? Eu cumpro as minhas promessas do batismo, eu trago-os à igreja, eu faço-os congregar com os santos, eu os exponho à palavra de Deus. O que mais eles precisam? Que oportunidades mais? Eles têm visto que irmãos estão enfermos, nós oramos, o Senhor realiza o milagre, eles são curados, eles contemplam isso. Eles contemplam as providências de Deus quando nós oramos, pedimos, e o Senhor vem e realiza o milagre diante de nós. Eles têm esse privilégio, assim como todo crente tem. Assim como você provavelmente já teve. Assim como você provavelmente tem sido privilegiado com a pregação do Evangelho, com a palavra em suas mãos, com uma criação piedosa, com exortações profundas. Isso é uma bênção, irmãos. É uma bênção que o reino se apresente para nós de uma forma tão clara, tão abundante, tão misericordiosa. É uma bênção.
é extraordinário. Eu volto novamente aos filhos de crentes. Enquanto as pessoas ficam entusiasmadas com aqueles testemunhos de pessoas que vieram da devassidão do mundo e se tornaram crentes, é uma bênção que eu e muitos dos meus irmãos que nasceram em um lar cristão nunca precisaram passar por isso. Sempre fomos preservados. O mundo nunca estivemos diretamente no mundo. Mesmo quando não éramos convertidos, o Senhor nos preservou de experimentar o mundo na sua totalidade. Estávamos na igreja, sendo exortados. Que bênção extraordinária! Que maravilha fazer parte de uma igreja. Que bom é você estar aqui, ouvindo agora a mensagem do Evangelho, contemplando Deus agir na vida de irmãos. Que bênção é você contemplar o reino de uma maneira tão abundante. Contudo, irmão e irmã, se essas coisas são simplesmente ignoradas por você, se elas são simplesmente rejeitadas, como Corazim, Betsaida rejeitaram o Messias, isso é um terror de alma. Porque a Bíblia está dizendo que você irá se apresentar a Deus, como todo mundo, diante do juízo. E haverá mais rigor para você do que houve para Sodoma e Gomorra. Que Deus irá tratar a sua conduta de vida, o seu pecado, com mais seriedade do que Ele tratou os pecados daquelas pessoas que habitavam em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque houve rejeição. Houve um endurecimento. Você ignorou as verdades. Você fechou os olhos ao que estava vendo. Você preferiu fingir que não era real. Você simplesmente desperdiçou, negou-se a oportunidade que a graça lhe concedeu. Não é verdade que todo pecado é igual. Todo pecado conduz ao inferno. Todo pecado sem arrependimento mata a alma. É verdade. Mas Deus não trata de forma igual todo pecado. Lembra que Jesus fala? Olha, todo pecado, toda blasfêmia contra o Filho será perdoada. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Lembra disso? É uma mostra de que Deus trata de maneira diferente os pecados. Um pecado que provoca o zelo de Deus talvez esteja dentro do povo de Deus e não lá fora. É quando o povo de Deus, os filhos desse povo, as pessoas desse povo, simplesmente rejeitam as oportunidades que a graça lhe concede. A Bíblia diz que haverá mais rigor para pessoas que procederam assim do que para aqueles que viveram o estilo de vida de Sodoma e Gomorra. Isso é muito sério, irmãos. Esse texto todo está falando sobre isso. Rejeição. Rejeitaram João, rejeitaram Jesus, rejeitaram a obra, rejeitaram a mensagem. E Jesus anota com muita precisão: haverá mais rigor para essas pessoas. O juízo virá e não haverá escapatória. Hoje, diz o apóstolo Paulo, hoje é o tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno. Inclusive para você e para mim. O texto segue para o seu final, a partir do verso 25. Dizendo: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai,
pois assim foi do teu agrado. Fala de uma graça que vai além dessas manifestações, mas que comunica ao coração. Jesus sempre coloca esse contraste. Paulo também faz isso lá na primeira carta aos Coríntios, que Deus não escolheu as coisas mais sábias, as mais poderosas. Ele escolheu comunicar-se com os pobres, os simples. É claro que aqui não está sendo dito que Deus rejeitou ricos, que Deus rejeitou homens sábios, cultos. Não é isso. O que Cristo está dizendo aqui é que o Evangelho, ele é tão simples. Ele é tão simples que qualquer um pode compreendê-lo. Que o problema de compreender o Evangelho, receber o Evangelho, não está na mente, numa questão de compreensão ou não. O problema está num coração endurecido, em olhos que estão cegos, em ouvidos que estão tapados, por mais inteligente que seja. Contudo, quando o Pai deseja, quando Ele quer, e é isso que Ele quis ao enviar o seu Filho, como aquele que dá vista aos cegos, é justamente fazer conhecido, até para o mais simples, aquele que é desprovido de qualquer cultura, compreender que a salvação pertence a Deus e ela se revela em Cristo Jesus. É por isso que eu não preciso rebuscar o meu sermão. É por isso que eu não preciso fazer piruetas aqui para você compreender nada. O que é necessário à salvação é comunicado com muita simplicidade. Arrependa-se, creia, o reino está próximo. Todo o resto é para confirmar isso. Mas a compreensão dessa mensagem, qualquer simples, qualquer um que seja tocado especialmente pelo Pai, por meio do seu Espírito Santo, irá compreender essa verdade. E quando isso acontece, o coração que antes rejeitava, agora recebe com avidez e gratidão a Cristo. Ele segue dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Meus irmãos, eu posso fazer cair fogo do céu e você não vai crer. Você será enganado por mim. Você vai crer em mim e no que eu disser, mas você não vai crer em Cristo. Eu posso fazer a sua conta transbordar de dinheiro. Isso não vai fazer você crer. Eu posso lhe chamar aqui agora, colocar as mãos sobre sua cabeça e curar qualquer enfermidade